texto que é de Lucas, que está embasado esse texto, e eu pensei, Senhor, me dá outro texto, sei lá o que o Senhor vai falar nisso, mas Deus me deu, dentro desse mesmo texto, um tema, de que lado você está para cuidar da sua família, porque esse texto está falando dos dois ladrões na cruz, os dois homens, um de cada lado, um cego, o outro enxergando, mas Jesus estava no meio. Então Jesus é o parâmetro, Jesus pode equilibrar. Hoje a gente pode ser aquele cego em relação à nossa família. Às vezes a gente tem umas ações de cegueira assim, mas de que lado você está para cuidar de sua família? Se hoje eu ou você estivermos com algum tipo de cegueira, porque às vezes a gente está, Deus nos tira disso, porque Jesus, como esses dois ladrões, Jesus estava no meio, e quem quis a bênção recebeu. O texto de Lucas 23, versículo 39 a 43, diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou Jesus: lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus respondeu: em verdade eu lhe digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Daqui a pouquinho a gente começa a ministrar, mas é uma palavra rápida, e daqui a pouquinho nós vamos orar a respeito disso. Já vou avisando antes, porque eu sempre falo depois, né, Dani? Daqui a pouquinho você sobe para orar. E eu sei que hoje Deus vai fazer um memorial em famílias. Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque acabei de dizer, Deus é o mais interessado em que a nossa família esteja estruturada. E Deus hoje quer eliminar a nossa cegueira. E aqui a gente vê dois pontos. Nós vemos um lado, no versículo 39, a parte B, nós estamos vendo aí incredulidade, desrespeito, indiferença diante do Filho de Deus e escárnio. A pessoa lá, né, um dos ladrões, de um lado, ele fala assim: mas você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Olha aí se não está uma seleção de ações absurdas, de ações carnais, de ações salpicadas de veneno do inferno, incredulidade diante de Jesus, desrespeito. Mas você não é o Filho de Deus? É zombaria, é indiferença diante do Senhor, é escárnio. E quantas vezes na nossa casa a gente acaba de uma maneira de cego, como esse ladrão. A gente olha para alguém que está lá, um marido que é viciado, está lá na sarjeta, que nada dá certo na vida dele, e a gente às vezes, né, eu estou generalizando, óbvio, mas alguém como um pai, como uma esposa, ou vice-versa, né, tem alguém dentro da família, não vou agora nomenclaturar, mas digamos assim, que seja qualquer pessoa na família que está assim, desandando, o que acontece? Muitos de nós como cristãos, ao invés de estarmos ali crendo, confiando, esperando em Deus e acreditando, a gente começa a dizer: realmente não vai servir para nada, e vá para o inferno mesmo, não serve para nada mesmo, morra. Será que nós não estamos sendo os cegos dentro da nossa casa? Por isso que a pergunta é essa: de que lado nós estamos para cuidar da nossa família? Nós estamos do lado de que, ainda que esteja lá morto, moribundo, jogado na sarjeta, acabado, com a sentença de todos de morte, você vai lá e fala: eu acredito que pode mudar, eu acredito que pode mudar, eu acredito que pode mudar. Eu não me encontrava nessa situação. Eu me converti com 15 anos, então, assim, tinha pecados, lógico, eu não andava com Jesus, ia para o inferno bonitinha, arrumadinha, sem pecado, né, absurdos. Mas eu digo assim, quantos chegam na igreja, assim, desacreditados da sociedade, desacreditados de tudo, mas o Senhor vai lá e levanta essa pessoa, e essa pessoa se torna um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Mas eu preciso não ser, e você precisa não ser a pessoa do lado do lado
do escárnio, do lado de que Deus não vai fazer nada mesmo não, essa pessoa não tem mais jeito. Quando você olha para alguém, você sentencia, é porque nós de fato não estamos acreditando no poder do Filho de Deus. E foi isso que o lado 1 aqui, o ladrão fez, o primeiro. Agora o segundo, por sua vez, esse segundo aqui, no versículo 40 e 41, vamos ver, ele está de uma maneira desarmado, né? Ele fez, imagina, alguém que errou, alguém que está lá preso para morrer porque fez coisas erradas, mas no último momento, olha o que ele diz: você nem ao menos teme a Deus. Ele começa a falar com o outro, ele começa a tirar, né, satisfação com o outro, dizer assim: o que você está fazendo? Estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, ou seja, nós fizemos coisas erradas, nós somos realmente aqueles bandidos, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas esse não fez mal algum. Nessa fala, ele tem reconhecimento das próprias culpas, dos próprios atos. Veja, é um bandido, é um ladrão, salteador, sabe-se lá o que ele pintou, mas nessa hora ele é humilde, ele se joga, se rasga e diz: eu não presto mesmo, por isso que eu estou aqui. Em outras palavras, é um reconhecimento que ele tem um reconhecimento dos seus próprios erros, da sua própria culpa. Ele tem aí uma mudança de comportamento no versículo 42. Versículo 42 diz assim: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no teu reino. Quando você, em outra tradução, quando você entrar no paraíso. Veja, ele tem a ação de que todos nós precisamos ter. Todos nós precisamos. Porque quem aqui pode levantar a mão, eu sou a primeira a não levantar, e dizer assim: nunca fiz nada errado. Não, eu estou aqui com Jesus, como eu falei agora, com meus 15 anos, eu aceitei Jesus, mas eu não tinha nada de errado, não. Estava tudo bem. Que isso? Tudo bem? Se você não anda com Deus, as suas justiças, como diz a palavra, são trapos de imundícia, não vale de nada, é trapo de cocô, é trapo de nada, de nojeira, porque nós não temos em nós nada que possamos chegar diante de Deus, a não ser o sangue de Jesus. Então, com 15 anos, eu me converti, eu não tinha praticado ações absurdas, mas eu tinha natureza adâmica, natureza pecaminosa, natureza do roubo do fruto. Então, queridos, essa ação desse segundo lado aqui, que o primeiro é o cego, o segundo é arrependido, aqui está deixando muito claro como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Eu estou entendendo aqui que eu preciso primeiro olhar para mim. O primeiro cego lá, o primeiro ladrão, ele não olha nem para ele, nem para nada, e ele vai se descontrolando. Então, falando da família, a gente precisa olhar para nós mesmos. Quando a gente fica julgando quem está lá na sarjeta, ou uma pessoa da família que a gente acha que não tem mais jeito, nós temos que tomar a outra postura, olhar para nós primeiro e depois olhar para quem está precisando de ajuda. Porque assim, não adianta você apontar o dedo. Às vezes a gente precisa apontar, sim. Ficar dizendo que não vale nada, vai para o inferno, morra, está errado. Mas também ficar batendo nas costas: tudo bem, também não. Nós temos que sim chamar para a realidade. A mãe chamar o filho, o marido chamar a esposa e vice-versa. Mas primeiro olhar para nós mesmos. E isso que foi que esse homem fez. E aí no versículo 42 ele fala isso: Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Ele reconhece que depois dessa vida desgraçada que ele teve, ele vai ter a oportunidade de andar com Deus. Querido e querida, se nós que estamos aqui, vocês que estão aí assistindo, se nós desejamos a salvação para nós, e a gente acha que para os outros, nem liga, para a nossa família, né? Não vou falar, passa na minha mente sobre outras pessoas, mas eu quero ficar aqui dentro de casa. Dentro de casa, se a gente não tiver interesse e se preocupar com que a gente esteja salvo e que a gente esteja vivendo a vida com Deus, para cuidar da nossa família, para que a nossa família ande com Deus também, que é o primeiro motivo da gente buscar Deus, é salvação. Quem somos nós? E para encerrar essa palavra, eu fiquei pensando sobre esses dois comportamentos, porque imagina, é um ladrão na cruz que tinha vivido a vida aprontando, e na última hora o Senhor, né, o leva. O Senhor diz: hoje mesmo você vai estar comigo, quer dizer, eu vou morrer, você vai morrer, e hoje mesmo deixo você entrar, porque você reconheceu. Aí eu fiquei pensando: Deus, não tem, a gente
vive nesse mundo com tantas distrações, irmãos. E distrações, quero dizer assim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa falar na família e viver em família. É bom, é gostoso estar junto, né? Poxa, como é bom tudo isso. Mas tudo isso é muito fútil e muito vazio e muito momentâneo se nós não tivermos certeza de vida eterna, de andar com Deus. E esse segundo aqui, esse arrependido, ele pensou nisso. Ainda que a vida dele foi vazia, ele não ficou nessa esfera. E eu lembrei do Salmo 24. Vamos fazer agora uma reflexão rápida sobre esse Salmo. Salmo 24, o versículo 3 ao 6. O texto diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? E quem há de permanecer no seu santo lugar? E a resposta vem: o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. É do 24, é o Salmo 24, do 3 ao 6. E aqui, se você de repente estava desatento, de repente não compreendeu bem o que seria ser um cego, ser um ladrão cego que não enxerga nada, se você não compreendeu o que é ser o ladrão arrependido, que reconhece, que se humilha, que reconhece o senhorio de Jesus, que reconhece que está errado mesmo, e que se joga diante do Senhor. Se você não compreendeu nada disso, eu peço que você preste atenção agora e compreenda como é que a gente entra no reino de Deus. A gente está vivendo um tempo, irmãos, de que muita gente está pregando o evangelho mentiroso. Nós estamos vivendo um tempo de oba-oba, de sincretismo religioso. Nós estamos vivendo uma época de cruz de plástico. Eu lembro, há muitos anos atrás, o Joel começou a falar sobre isso nos cultos. O que é cruz de plástico? O que é isso? É um evangelho que não tem peso. É um evangelho que não se paga um preço. Jesus Cristo morreu na cruz, e isso não é história para boi dormir, isso não é historinha infantil para a escolinha dominical, isso é uma realidade. Jesus deu a vida dele, cada gota de sangue foi por nossa causa, e hoje o diabo sabe disso, que quem se apropria dessa palavra, tem o nome escrito no livro da vida, anda com Jesus, respeita Deus, independente do mundo querer, não querer, mãe querer, pai querer, quem quer que seja, e Deus honra, e o diabo fica tentando nos colocar com cruzinha básica. Andar com Deus é básico, eu faço bem do jeito que eu quero. Não. Aqui, traz bem, me permita dizer, eu não falo isso querendo maltratar ninguém, mas aqui é um tapa na cara de quem anda com a cruz de plástico e quer viver do seu jeito a vida com Deus. Nada disso. Ninguém jamais vai viver do seu jeito. Você quer fazer o seu curso? Você quer cada dia melhorar? Quer falar 3, 4, 5 línguas? Você quer melhorar suas finanças e trabalhar em 200 empregos e viver uma vida para essa vida? Fique à vontade, faça mesmo. Faça mesmo, todos que querem, façam mesmo. Vivendo bem bom, né? Hoje não está podendo, mas viajando para lá e para cá, tendo tudo de bom. Deus é Deus para dar a riqueza nessa terra. Mas eu pergunto, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E é o que o Senhor está falando. Tem famílias aqui que os filhos hoje não estão aprendendo a andar com Deus, estão aprendendo que tem que ganhar dinheiro. Os filhos hoje estão aprendendo que tem que ter a profissão e não estão aprendendo a andar com Deus, colocar Deus em prioridade. Os filhos não estão vendo o pai orar, mãe orar, não sabem nem o que é isso. Bom, isso não está no script, mas eu recebi no ponto aqui. Mas o Salmo 24, voltando aqui, está dizendo qual é a postura desse ladrão, desse segundo ladrão arrependido. Esse salmo fala várias características, e eu não vou entrar nos detalhes, mas olha aí.
Quem subirá no seu monte, Senhor? Quem subirá? A pergunta é essa. Quem é que pode andar com Deus? Hoje mesmo você estará no meu paraíso, no paraíso. Quem é que pode estar no paraíso? Quem é limpo de mãos. Limpo de mãos. Eu lembro da semana passada que nós terminamos com um texto mais ou menos parecido com esse. Falei, Deus está tratando com a gente. Não com vocês, não, conosco. Pregador que fica assim, porque vocês, que história é essa? Nossa, eu faço parte, também estou sendo tratada. E o Senhor diz aqui no versículo 4, o que é limpo de mãos, pode deixar essa tela, Tati. Limpo de mãos é a pessoa que não está fazendo nada que faça mal para pessoas. Limpo de mãos, ações que pode fazer escondido, que pode fazer na frente dos outros, porque não se esconde, é limpo na sua ação, faz coisas boas que agradam a Deus. Aí o texto fala sobre, o versículo ainda fala sobre o que é puro de coração. Puro de coração, cada uma dessas coisas aqui, cada uma dessas características, caberia aqui um estudo para cada uma. Por quê? Porque a Bíblia está recheada de textos. Quem é puro de coração? Que não deseja mal para os outros, que faz as coisas boas para os outros, que não malda, né? Que não fica maldando. Uma pessoa tem uma ação, gente, olha, vai entrar no céu só quem é Jesus Cristo, limpo de mão, puro de coração. E aí a outra parte diz que não entrega sua alma à falsidade, ou seja, é uma pessoa verdadeira. Como os cristãos hoje têm muita mentirinha branca. Ainda ontem, foi ontem de manhã no devocional, estava aqui, e depois chegou uma irmã que estava participando aqui, e ela comentou, ela tinha, alguns anos atrás, um emprego e ganhava muito bem, mas ela disse que qual era o principal trabalho dela? Mentir. O principal trabalho dela era, no call center, mentir. Vendia um determinado produto, e aí eles faziam o dia inteiro, ela disse isso para mim, eles faziam o dia inteiro de treinamento para saber mentir direito, para enganar os clientes. E ela falou assim, Senhor, eu orei tanto pedindo de emprego, mas agora eu não posso ficar nesse emprego, não dá. Mas ela precisava cuidar da casa dela, ela precisava manter a casa dela, ela orou, ela disse que orou 1 ano, porque ninguém manda ninguém embora. Eles fazem um terrorismo mental, realmente, mas ela diz assim, que todo mundo que não aguenta tem que sair. E todas as conversas são gravadas, então ela não podia mentir, desmentir, porque era gravado. Enfim, mesmo assim não mandava embora, só fazia aquele terrorismo em cima da pessoa. Resumindo, ela disse, Senhor, me ajuda. Falei, como é que eu posso? Eu sou crente. E ela ficou lá até que ela falou assim, que não teve jeito, que ela não queria pedir a conta, porque realmente tinha toda uma questão, enfim, não vamos entrar no mérito. E ela depois comentou que aí acabou, sem ninguém entender, eles mandaram ela embora. Disse que ela não estava adequada ao trabalho. Isso não acontecia. Bem, enfim. Ser verdadeiro é perder. Ser verdadeiro é, se precisar, perder. Seja o que for. Seja o que for. Ser verdadeiro não é aquela coisa do sincericídio. Lembrei, a Carmen fala às vezes, né? Que a gente tem uma amada nossa que brinca muito, não fala isso, mas... aquela coisa da sinceridade, sabe? Que sincero demais, que machuca. Não, isso é sincericídio, né, Carmen? Aprendi com a Carmen isso. Não é isso de, eu falo mesmo, seu cabelo está horrível, vou falar que está horrível. Não, gente, nada a ver, não é isso. Ser verdadeiro é ter a vida verdadeira. De precisar falar sempre o que é verdadeiro, porque sempre vai ser uma pessoa confiável. E eu estou gastando tempo com isso. Por último, aqui diz, que não faz juramentos com intenção de enganar. Aqui está falando de, assim, pondo tudo na mesma palavra, se faz tudo sem intenção de enganar, é um caráter transformado. Sabe, pessoas que vivem tentando enganar, tentando ganhar vantagem, meu Deus, nas profissões por aí afora, quanta gente falando mentira. Quanto advogado defendendo ladrão, defendendo bandido e falando um monte de coisa, mentindo e ainda também enganando. Bom, não vamos continuar por aqui, porque tem muita coisa para falar nesse texto. Eu
faço esse desafio. Pega esse texto aí, esse capítulo do Salmo, né, o Salmo 24. Eu faço esse desafio. Pega esse texto e começa a procurar cada palavra que está aqui. Começa a pensar, o que é limpo de coração? Nas rápidas palavras que nós falamos. Começa a pesquisar na Bíblia o que é ter coração limpo. Vai na Bíblia, vai lá no Google. O Google também ajuda. Vai lá. Procura na Bíblia lá todos os textos que falam de coração limpo, todos os textos que falam de caráter transformado, todos os textos que falam de vida ilibada, de vida que fala a verdade, de pessoa justa, de pessoa que tem o coração limpo e que fala a verdade, etc. Vai procurar. Sabe o que vai acontecer no final desse seu estudo, nessa sua procura? Eu fiz isso, eu faço, e cada um que faça. Nós vamos dobrar o joelho e falar: Senhor, eu tenho esse erro. Senhor, me perdoe. Nós precisamos, porque ainda que nós aqui e aí nos sintamos, nós somos o arrependido. Tem o lado do ladrão, que é o cego, e tem um ladrão arrependido. Eu sou o ladrão arrependido. Todos nós somos ladrões. Cada um está de um lado. Todos nós pecamos e erramos. Então, um se arrependeu, o outro não. Então, nós estamos todos arrependidos. Ok. Só que mesmo arrependidos, tem lugares, tem momentos em que nós somos cegos. Consegue entender o que eu estou dizendo? Porque eu sei, eu pedi perdão a Deus. Aliás, dentro desse texto aqui, já tem alguma coisa que sempre pega, eu estou sempre falando: Senhor, me transforma. Senhor, me muda. E quando eu penso que não, eu estou lá. Falei: Senhor, eu preciso dessa mudança. Para concluir, e a Dani pode subir aqui para a gente orar, nós vamos, depois de tudo isso, o texto que foi lido no domingo, Hebreus 4:7. Depois desse texto, e através desse texto que nós vamos orar. Vamos ficar em pé? Hebreus 4:7 diz: se hoje ouvirem a voz do Senhor seu Deus, não endureça o seu coração. Deus está falando conosco. Coração limpo, mãos limpas, verdadeiro em tudo que faz e fala, e caráter transformado. Deus está falando. Se você está ouvindo hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração.